Em nome de Jesus, amém. Pastor Leonardo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os amados irmãos a abrirem comigo as vossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Vamos estar meditando aí do versículo 11 ao versículo 15. Foi a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer para a amada igreja. E essa palavra também já foi confirmada ao longo do culto. Não sei se você está ligadinho com o que Deus está falando aqui nesse lugar, mas enquanto os irmãos vão encontrando aí a palavra de Deus, eu quero reforçar mais uma vez o que já foi dito aqui: aonde tem oração, tem manifestação do poder de Deus. Aonde, amado, o nosso Deus está, alguma coisa acontece. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler acerca de Deus fazendo ou firmando uma aliança com um homem chamado Salomão. Um homem comum, irmão, igual você e eu. Amém? Quem crê que Deus ainda faz aliança com o povo dele, irmão? Então fica ligado, meu amado, em nome de Jesus. Pode ser hoje. Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou estar lendo, irmão. A minha versão é King James, tá? Se você tiver um pouquinho diferente, não se preocupe. Questão de tradução. Mas a palavra de Deus é a mesma. Quem tiver ainda sem Bíblia, pode acompanhar pelo Data Show, que vai estar na mesma versão que eu vou estar lendo também, em nome de Jesus. Quem achou, dá uma glória a Deus? Glória a Deus. Diz assim, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim, Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmão, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. Amém? O texto, amado, a qual estamos lendo, nós estamos aqui diante de a realização de um sonho de um homem. Eu começo perguntando para os irmãos: quem tem sonhos aqui, irmão? Quem não tem sonho? Esse texto nos revela aqui aonde Salomão, irmão, ele realiza todos os seus sonhos. Que sonhos eram esses, pastor? Ele construiu o seu palácio e ele ao mesmo tempo construiu o templo do Senhor, a casa do nosso Deus. E eu desde já falo para os irmãos: realizarmos os nossos sonhos ou termos o privilégio de vivermos ele ao longo da nossa vida não são para todos. Muitos têm sonhos, mas poucos conseguem viver a totalidade dos seus sonhos. É verdade ou não é, irmão? Nem todo mundo consegue viver, mas precisamos ter os sonhos em nossos corações. Quero destacar para os irmãos que Salomão foi um homem amado, escolhido pelo Senhor para reinar. Salomão foi o homem a qual Deus permitiu que construísse o templo. A Bíblia nos mostra que o sonho do seu pai, o rei Davi, era construir o templo do Senhor, mas Deus não o permitiu,
porque as mãos do rei Davi eram mãos sujas de sangue. O que isso quer dizer, pastor? Tem coisas em nossas vidas que queremos fazer até mesmo para Deus, mas por causa de caminhos, de escolhas, a trajetória que escolhemos, o próprio Deus não permite. Nem tudo que o nosso coração deseja poderemos fazer. Mas não é porque Deus é injusto, Deus ama mais um do que outro. Não. Vamos entender assim: Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um chamado na vida de cada um. Eu quero iniciar essa palavra falando para os amados irmãos que estão me ouvindo nessa noite. Viva com intensidade os planos de Deus para a tua vida. O mistério de construir o templo não era com Davi, mas com seu filho, com Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, irmão, que esse sonho, ele é realizado. Ele tem, meu amado, esse privilégio. E uma coisa que o rei Salomão fez, que muitas pessoas não estão fazendo mais. Eu até comentei sobre isso na escola dominical. Sabe o que é? Orar ao Senhor. Muitos lembram de orar a Deus para pedir: Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, eu necessito. Mas poucos estão lembrando de orar a Deus para agradecer. Poucos estão orando de se voltar para o Senhor e falar: Senhor, muito obrigado. Será que podemos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nossas vidas, irmão? Talvez teu sonho é um palácio. Talvez teu sonho é morar algo mais simples. Mas se Deus tem nos agraciado, irmão, se Deus tem nos abençoado, nos dado força, saúde, vigor, para estarmos aqui nesse lugar, seja grato a Deus pelo que Ele tem feito pelas nossas vidas. É bom viver os sonhos, irmão, mas tem muita gente se deslumbrando com os seus sonhos. Tem muita gente que ama demais os seus sonhos e estão esquecendo de Deus. Segura aí, igreja. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nenhum sonho em nossas vidas pode ser maior do que a comunhão e a aliança com o nosso Deus. Deus não divide a glória dele, meu irmão. Cuidado para onde você está olhando. Tem gente olhando muito mais para o sonho do que para o próprio Deus. Mas Deus não quer nem você pela metade, não. Deus nos quer por completo. O Senhor permitiu estar aqui nessa noite para dizer, meu amado, para mim e para você, o nosso coração precisa estar voltado e inclinado para Deus. Na fartura ou na escassez? Na fartura ou na escassez? Repita comigo: na fartura ou na escassez? Que o nosso coração esteja no Senhor. Deus é tão maravilhoso, irmão, que depois de tudo isso realizado, o Senhor aparece, meu amado, de noite com Salomão, e o Senhor palestra com ele. E eu pergunto para os irmãos: quem ainda crê que Deus fala com teus filhos? Você crê que Deus ainda fala, meu amado? Deus fala conosco. Deus fala em sonhos, Deus fala em revelações, Deus fala, meu amado, em profecia. Deus fala conosco da forma que Ele quer, principalmente com a palavra, mas Ele fala conosco como Ele quer. E o interessante, irmão, é que a palavra do Senhor nos revela que o Senhor, Ele aparece de noite para Salomão e fala assim: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. O próprio Deus está falando: Salomão, eu ouvi a tua oração. Uma reflexão que eu trago para a igreja: será que é toda a oração que a gente faz que Deus ouve? Será que Deus, meu amado, tem ouvido a nossa oração? Tem duas orações que Deus não ouve. Primeiro, aquela que não é feita. Como que Deus vai ouvir a nossa oração se a gente não está orando? Não dá para ouvir, amém?
Quem não ora, Deus não ouve. Segunda oração que Deus não ouve. A oração, meu amado, do nosso coração não está quebrantado e voltado para Deus. Se o nosso coração estiver voltado e inclinado para as coisas desse mundo, para os nossos prazeres, irmãos, para o desejo do nosso coração, não adianta. Porque a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. E uma coisa que eu me pergunto aqui, irmão, nessa palavra, que já conheço há anos, já ministrei várias vezes essa palavra, mas o que Salomão fez para Deus ouvir a oração dele, que às vezes não estamos fazendo, para Deus não ouvir nossa oração? Se Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus se manifestou a Salomão, e às vezes não se manifesta diante de nós. Tem alguma coisa aí, irmão? Que mistério é esse? Será que a nossa oração, irmão, tem sido totalmente voltada para Deus? Oração, meu amado, é uma conversa, é se comunicar com Deus. Oração, meu amado, é o nosso elo, irmão, de ligação, de intimidade com o céu. O cristão que não ora, ele não tem intimidade com o céu, ele não tem intimidade com Deus. E a pessoa que não tem intimidade com Deus, irmão, ela se torna vulnerável no mundo espiritual. E o interessante é que o Senhor, quando se depara com Salomão, diferente do que muitas pessoas estão ouvindo aí hoje. As pessoas hoje, quando falam, Deus está falando, Deus está revelando, as pessoas estão esperando, sabe o quê? Profecia de bênçãos, milagres e maravilhas. Mas quando Deus se manifesta para Salomão, olha o que Deus fala para ele no versículo 13: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, tem gafanhoto alcançando a vida de muitas pessoas. Sabe para quê? Para nossa crista. Olha para cá, não quer ouvir, mas lá vai. Nossa crista tem que abaixar. Tem muita gente com o tupete muito alto achando que é alguma coisa. Ai de você e eu, se não fosse Deus em nossa vida. Deus sem você e eu continua sendo Deus. Agora você e eu sem Deus não somos nada. Ai de nossas vidas se não fosse Deus. Deus está falando aqui com Salomão: tu é rei, tu conseguiu construir tua casa, construiu a minha casa, mas se eu fechar o céu, se eu segurar a chuva, ai de ti. Sabe o que Deus está falando? Lembra quem você é, lembra quem eu sou. Quem é você, meu amado? Quem somos nós? Pó e cinzas, homens e mulheres falhos, homens e mulheres que precisam estar buscando a Deus constantemente. Se a igreja do Senhor parar de orar, irmão, sabe o que acontece? O inimigo vem, e quando o inimigo vem, sabe o que ele faz? Ele fere. Tem muita gente vivendo, irmão, essas coisas, sabe por quê? Porque está deixando de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Olha, meu amado, para a cruz, olha para o Senhor, lembra de quem você é, lembra da onde você veio, lembra da onde Deus te tirou e da onde Deus tem te colocado. Mas nada acontece, irmão, pela força do nosso próprio braço. Pastor, mas eu me esforcei tanto. Glória a Deus, irmão, continua se esforçando. Seja forte e corajoso, é o que a Bíblia fala. Tem que se esforçar sim. Deus nem gosta de preguiçoso, irmão. Deus inclusive usa Salomão para falar: vai ter com a formiga preguiçoso. Tem que se esforçar sim. Mas ai de mim, de você, se Deus não for conosco. Se Deus não estiver no negócio, irmão, pode ser rico, pode ser forte, pode ser poderoso aos olhos do homem, mas não vai acontecer nada. Agora, se Deus tiver no negócio, pode ser pobre,
pode ser simples, pode ser limitado aos olhos do homem, mas aquele que fez os céus e a terra, Ele é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem inimigo maior que o nosso Deus. Deus me trouxe aqui para falar isso para você hoje. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: Deus é contigo. Só quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Deus é contigo. Se preocupa com a escassez não, irmão. Pastor, o céu está fechado para a minha vida. A chuva não está caindo. O gafanhoto está levando tudo que eu plantei. Tem uma resposta do céu para você hoje. Tem uma receita do céu para você hoje. O céu vai abrir. A chuva vai voltar a cair. Os gafanhotos vão bater em retirada. Porque onde Deus está, o inferno tem que recuar. É tempo dele recuar, meu amado. Deus é tão lindo, meu amado, e maravilhoso, que Ele deixa instruções claras para você e para mim. Ele aparece para Salomão, e Ele não está fazendo promessa aqui para ele: ó Salomão, teu reino vai durar eternamente. Não. Ninguém vai te abater quando você for rei. Não. Deus está dando um alerta para ele. Lembra quem você é e lembra quem eu sou. O versículo 14, irmão, é o mistério de Deus com Salomão, que serve para mim e para você. Quem está com o céu fechado, com a chuva sem derramar, com o gafanhoto levando tudo, isso pode mudar hoje, se estivermos dispostos a fazer o que a Bíblia nos pede. Quem está disposto a fazer o que papai pede aqui, meu irmão? Deus tem instruções para mim e para você, irmão. Não queira ser sábio no teu próprio entendimento. Desculpa a expressão, mas tem muita gente boa quebrando a cara aí fora, irmão, porque não quer ouvir a voz de Deus. Prefere ouvir a voz do homem, a voz de influências, a voz do mestre preferido das redes sociais, e não quer mais ouvir a voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus, meu amado, é completa. A palavra de Deus é a nossa bússola para vivermos aqui nessa vida de acordo com a vontade do Senhor. Você que estava desorientado, tem instrução para você hoje. Mas precisamos ouvir, meu amado, a voz de Deus. Não adianta ter instrução se a gente não está disposto a colocar em prática. Você pode ir no médico, ele vai te dar receita, em alguns lugares vai te dar até os remédios. Está difícil hoje, mas tem lugar que ele entrega. Os postinhos, alguns lugares vão entregar o remédio. Vai te dar o remédio, vai te dar receita, mas se você não tomar, meu amado, o remédio de acordo com a receita na hora certa, não vai ter efeito. O que isso quer dizer, pastor? Não adianta conhecer a palavra, não adianta estar aqui me ouvindo ministrar a palavra de Deus, se a gente não colocar em prática o que é ministrado nesse lugar. Temos que praticar, meu amado, a palavra de Deus. Pastor, mas eu não estou vendo sinais, eu não estou vendo nada mudar, eu não estou vendo nada acontecer, eu quero um sinal. Quer sinal? Pediram isso para Jesus. Jesus falou assim: nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Não espera ver sinais, irmãos, para começar a colocar em prática a palavra de Deus. Deus está te chamando hoje. Deus está nos chamando para uma ação prática hoje. As coisas podem mudar, pastor? Podem. Não é o pastor que muda, quem muda é Deus. Mas vou repetir, precisamos estar alinhados com a palavra dele. Precisamos aprender a sujeitar as nossas vontades, as vontades dele. Tem pessoas querendo viver as promessas de Deus, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Não sei como você chegou nesse lugar hoje.
Não sei, Deus sabe. Hoje pela manhã estudamos sobre os filhos desobedientes, as consequências. Mas tem promessa, irmão, para aqueles que são obedientes. Não sei como você chegou nesse lugar hoje, mas se no teu coração o propósito hoje é se derramar, se entregar para o Senhor verdadeiramente, Deus pode fazer tudo se tornar novo na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está a tua vida, meu amado. Se o céu está fechado para você ou está aberto. Se a chuva está caindo ou se parou de cair. Se o gafanhoto, irmão, os demônios, o mundo está levando tudo que você constrói. Mas tem uma receita para você nesse lugar hoje. Deus nos trouxe aqui mais uma vez para abrir essa palavra para a igreja. Tem receita do céu para abrir as portas do céu. Tem receita para a chuva voltar a cair. Tem receita para os gafanhotos parar de tirar aquilo que você constrói. Coloca aí, por favor, versículo 14. Ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segura aí, irmão, meu povo, para continuar nossa palavra, vocês que nos ouvem nas redes sociais, escute isso. O compromisso de Deus só com aqueles que têm compromisso com Ele. O negócio de Deus é com o povo dele. Deus não tem compromisso com quem está vivendo debaixo do pecado. Deus não tem compromisso com quem não quer nada com Ele. Então Deus está falando aqui diretamente com o teu povo. Na antiga aliança, meu amado, o povo de Deus era a nação de Israel. Na nova aliança, o povo de Deus é a igreja. Cadê o povo de Deus aqui nessa noite? Será que o povo de Deus pode dar um brado para o Senhor? Será que ainda tem glória a Deus na casa? Aleluia! O povo de Deus, irmão, é um povo que clama, que busca, que exalta e que adora o nome do Senhor. Guarda isso. O compromisso de Deus é com o povo dele. Então esse conselho, irmão, que eu vou trazer para os irmãos, é para o povo de Deus. Pastor, mas eu não aceitei Jesus, o que eu faço? Torne-se parte desse povo. Tem lugar para você também, amém? Você que ainda não faz parte desse povo, irmão, Jesus morreu por mim e por você também. Jesus também quer te alcançar. Mas eu seria leviano se não falasse isso para você. O compromisso de Deus é com o povo dele. Quer ter esse compromisso na tua vida? Aceite Jesus também como Senhor e Salvador de sua vida. Ou você que se afastou, refaça a tua aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o senhor falou da receita. Que receita é essa? Eu quero ver o céu aberto de novo. O que eu tenho que fazer para voltar a ver o céu aberto? Vamos para a Bíblia? Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, guarda aí, meu irmão, se humilhar, orar e buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Então tem algo aí que tem que ser feito, irmão. E ele não está falando isso para o mundo. Ele não está falando com o mundo. Ele está falando com o seu povo. Ele está falando com o povo dele. E olha o que ele fala para o teu povo. Se o meu povo se humilhar, Deus quer ver, meu amado, a nossa humilhação. Se humilhar diante de Deus, sabe o que é? É enfiar a cara no chão muitas vezes e falar: Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não mereço estar aqui, eu cometi falhas, mas eu estou aqui, Senhor, te pedindo perdão. Se humilhar muitas vezes, irmãos, não é para o homem, não, é para Deus. Tem gente que acha que os que vêm aqui na frente dobra o joelho e chora, está se humilhando para pastor, para ministério. Não, irmão, quem se humilha diante do altar está se humilhando para Deus. E
Olha para o irmão do seu lado e fala assim: se humilha, meu irmão, se humilha, se humilha. O tempo da humilhação vem, mas também tem o tempo da exaltação. O tempo da exaltação está preparado, mas tem primeiro que se humilhar. Orar. Eita Jesus. Queria entrar muito hoje nesse mistério não, mas vou falar, irmão. Deu uma pincelada de leve aqui na escola dominical, vou falar de novo. O Senhor me trouxe a memória quando ele estava prestes a ser crucificado e ele chama os apóstolos para orar com ele. Ele estava para viver a maior angústia que como homem ele viveu aqui na terra, que era o tempo da sua morte física. E ele chama alguns para orar com ele. E de repente, quando ele olha para trás, está lá Pedro, Tiago, João, e o restante está para trás, tudo dormindo. E o Senhor fala: nem uma hora conseguiste orar comigo? E às vezes a gente vai falar sobre isso, ainda desce o sarrado em Pedro, Tiago e João. Deixa eles lá, irmãos, estão na glória. Assim nós cremos o nome de Jesus. Vamos falar agora da gente aqui, você e eu. Falar dos outros é fácil, não é? Agora você e eu, quanto tempo temos parado para orar a Deus? Tem gente querendo ver um milagre, querendo resposta do céu, mas não consegue dedicar nem às vezes 20 minutinhos de oração ao longo do dia. Tem um mistério do céu para você hoje. Tem resposta para aquele que ora. Quem parou de orar, volte a orar. Quem nunca foi de oração, comece a ser. Porque os tempos são maus. Deus pode abrir o céu, mas tem que ter oração. Segura, igreja. Quem parou de orar, volta. Quem nunca parou para orar, comece a orar em nome de Jesus. Ó, buscar a minha face. Pastor, já estou aqui na igreja. Tá bom não? Já estou na igreja. Estou buscando a face de Deus não? Irmão, buscar alguma coisa. Quando a gente busca, imagina alguém que quer muito uma coisa. O que ela faz para conseguir o que ela muito quer? Ela faz de tudo que é necessário. Imagina um minerador que vai procurar lá as pedras preciosas. Ele vai nas extremidades da terra, entra em cavernas, muitas vezes correndo risco de vida, mas para encontrar aquilo que ele tanto está buscando. E eu pergunto para a igreja, cada um responda no teu coração, eu vou responder no meu também, porque todos nós prestaremos contas a Deus. Será que temos verdadeiramente buscado a Deus? Quem somos nós, irmão, fora desse lugar? Quem somos nós fora aqui das quatro paredes? Será que temos buscado a Deus? Se o homem faz de tudo para buscar uma pedra preciosa, irmão, muito mais deveria fazer para buscar o Senhor. Se a gente faz de tudo para alcançar aquilo que nós tanto queremos, o que temos feito para buscar a face de Deus? Às vezes quando falo, irmão, culto de consagração, não vou nem falar, a missionária Ana me trouxe uma palavra abençoada na introdução. As pessoas querem saber de consagração não, irmão. Falando de subir monte, culto de consagração, é o que tem menos pessoas na igreja. Subindo ao monte, é os remanescentes que às vezes vão. Jejum, só quando marca na igreja, mesmo assim, olhe lá, as pessoas vêm cheias de restrição hoje. Será que estão buscando a Deus, amados, de verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Eu falava aqui, mas outro dia eu continuo com os irmãos, quando do horário, tá? Mas vou voltar nesse assunto de oração com a igreja. Quem não é de oração aqui, comece a ser em nome de Jesus. Porque a igreja missionária Edificai é uma igreja fundamentada na Bíblia, é uma igreja de oração, irmão. É o que a gente ensina para a igreja. Então quem não está buscando a Deus, passe a buscar em nome de Jesus. Outra coisa que muita gente não está fazendo mais, se afastar dos seus maus caminhos.
Como assim, pastor? Tem caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas a Bíblia fala que o seu fim é fim de morte. Tem caminhos, amado, que está nos afastando do Senhor. Tem escolhas que às vezes temos feito que tem nos afastado do Senhor. Olha o que a Bíblia fala: se afasta, igreja do Senhor, se afasta daquilo que te afasta de Deus. Se está levando você ao esfriamento espiritual, arranca isso da tua vida em nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Pensai nas coisas que são do alto, nas coisas celestiais, e não das que são terrenas. Põe a mão no teu coração, meu amado, em nome de Jesus, o profético. Pai, eu te peço, meu Pai, nessa noite, pela tua misericórdia, assim como o Senhor fala, meu Pai, meu coração, que as tuas mãos sejam sobre as mãos, meu Pai, da tua igreja. A tua mão toca onde a mão do homem não toca. Eu te peço, ó Pai, pelo poder que há no teu nome, todo jugo, ó Pai, da escravidão, da carne e dos negócios desse mundo, pelo poder do teu nome, arranca, meu Pai, da tua igreja. Tira, meu Pai, esse desejo de fazer o que não te louva. Arranca, meu Pai, em nome de Jesus. Está livre. Quem crê nisso, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Não é porque o pastor está falando, não, é porque Deus ainda liberta, é porque Deus ainda opera milagres. E a partir de hoje, em nome de Jesus, se afasta desses maus caminhos, se afasta do que estava te levando a se afastar de Deus. Se aproxima, meu amado, das coisas de Deus. Volte a ler a Bíblia, volte a orar, volte a jejuar, volte a ir aos montes, volte a fazer as primeiras obras. Se afaste dos seus maus caminhos. Depois que a gente, irmão, se humilhar, voltar a buscar a face do Senhor, se afastar dos próprios maus caminhos, olha o que diz: dos céus ouvirei. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que enquanto não fizermos o que Deus está pedindo, eita glória, a maioria das vezes ele não ouve. Vou dizer a maioria, porque tem exceções na Bíblia, tá? Mas a maioria das vezes ele não ouve. Mas sabe por que ele não está ouvindo, irmão? Porque não estamos obedecendo a voz dele. Mas quando passamos ou voltamos a ser obedientes, ele volta a nos ouvir. Da onde? Dos céus. E uma vez que ele ouve a nossa oração, aí a oração passa a ter eficácia, passa a ter poder e passa a praticar o teu efeito. E o que acontece depois de tudo isso? Ó, perdoarei o seu pecado e os seus erros. Eita Jesus, Deus quer perdoar pecado nesse lugar aqui hoje. Deus quer perdoar erros nesse lugar hoje. O Senhor me traz uma memória, uma revelação que Ele me deu aqui na quinta-feira. E eu vou falar com a igreja de novo. Falei pela manhã, vou repetir: tempo não apaga pecado. Pode ter cometido há 20, 30 anos atrás. O tempo não apaga pecado de ninguém. Só o que apaga o pecado do homem é o sangue do Cordeiro. Aquele que confessa o teu pecado e deixa, alcança a misericórdia, diz o Senhor dos Exércitos. Se tem pecado antigo aí, irmão, que ainda não pediu perdão, peça perdão a Deus em nome de Jesus. Não é para o pastor, não, é para Deus. Pede perdão para Deus, que Deus pode tratar esse negócio hoje. E depois que a gente busca o perdão, irmão, Deus perdoa o pecado, perdoa os erros. E olha o que ele está dizendo aqui, ó: e curarei a sua terra. Ele está falando para o povo dele, irmão, que tem gente com a terra ferida, mas ele tem a cura. Deus me trouxe aqui para dizer para você hoje: tem cura de Deus nesse lugar para a tua vida, para a tua terra, para tudo que é teu.
mas tem que voltar a obedecer a voz do mestre. Está disposto, meu amado, a voltar a obedecer a voz do mestre? Não até onde se agrada, mas na tua totalidade. A palavra de Deus, irmão, a gente não tem que fazer peneira, não. Ou a gente aceita ou a gente rejeita. O que a gente tem que ser, André, é a palavra do homem, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é pura, é viva, é eficaz. A palavra de Deus ou a gente aceita ou a gente rejeita. Quer receber a palavra do Senhor? Conhecer até o diabo conhece. Precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para você hoje: Deus quer curar a tua terra, mas tem que voltar a ouvir a voz dele. Para fechar, o versículo 15: de hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Vamos entender esse mistério aqui, irmão. De hoje em diante. Hoje em diante quando? A partir do momento que eu decido, que eu faço, que eu renovo a minha aliança com Deus, e eu falo: Senhor, me perdoa, a partir de hoje vou voltar a ouvir a tua voz. Quando essa oração é feita, meu amado, em sinceridade, Deus volta a olhar atentamente. Deus volta a ouvir as orações que realizamos. A pior coisa que tem, irmão, não a pior, mas uma coisa muito ruim, é a gente falar com alguém e a pessoa não nos responde. A indiferença é uma coisa muito ruim. É muito ruim falar com Deus e não ouvir a voz de Deus. Mas tem gente que já não está mais ouvindo a voz de Deus, irmão, porque a aliança foi quebrada. Mas Deus permitiu eu estar aqui hoje para dizer para você que me ouve: aquele que restaura a aliança, ele está presente nesse lugar hoje. Tem pessoas aqui chamadas, irmão, para um ministério, para viver algo sobrenatural nessa terra. Mas primeiro tem que renovar a aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que me ouvem nas redes sociais, online, Deus abençoe você e tua família em nome de Jesus. Nós estaremos orando para os irmãos presentes, mas essa parte a gente não transmite aqui, porque tem um particular com Deus que acontece aqui, tá? Mas você que está afastado do caminho do Senhor, volte para Jesus. Você que ainda não aceitou, aceite como Senhor e Salvador de sua vida. E se precisar de ajuda para dar os primeiros passos, nos procure nas redes sociais. Nós estamos aqui no Arsenal de São Gonçalo, também estamos na Vila Ipiranga. Que Deus abençoe você e tua família em nome de Jesus. Fica na paz. Eita glória.